Olá, sétimo ano. Vamos dar início ao nosso primeiro caderno de atividades da quarta unidade. Então, trabalhamos nos vídeos anteriores exatamente a África. Então, impérios, chefias e reinos antigos. Começamos aqui com essa imagem de Tombuctu, né? Exatamente, que já foi trabalhada no vídeo. E vamos para o exercício. Nosso primeiro texto trata sobre África, impérios, chefias e reinos antigos, que foi bem detalhado no segundo vídeo postado, né? Essa mesma semana para vocês. Você estudou que a África surgiu, né? Nela, os primeiros grupos humanos. Seria considerado o berço da humanidade, o continente africano. Então, nós temos aqui quais as possíveis origens do termo África, né? Então, já foi explicado no vídeo e nós vamos para a questão, né? Temos um mapa aqui da divisão política da África atual, a quantidade de países, né? Escolha pelo menos mais um continente e descubra a origem do seu nome. Você pode pesquisar neste link. Então, você pode escolher a nossa América, pode escolher a Europa, pode escolher a Oceania, pode escolher Antártida e Ásia. Então, escolha mais um e descubra o significado, a origem do seu nome, né? Assim como nós fizemos aqui, ó, com o termo África, né? Essa pesquisazinha aqui, da origem do nome África. Bem simples a primeira questão. Agora vamos para a segunda. E o Brasil? Como era chamado por alguns povos nativos da América antes da chegada de Cabral? Qual a origem desse nome? Indicação do site aqui para vocês pesquisarem. É só clicar, né? E responder aqui a questão. Terceira, o nome é a nossa primeira identidade. Eu tenho o meu nome, Italiano, e você tem o seu nome. Nós o levamos por toda a nossa existência e por isso devemos zelar por ele. Pergunte a um familiar a razão do seu nome. Então você vai contar um pouquinho aqui de sua história, né? Como foi que seu papai, sua mamãe escolheu o seu nome, né? E você pode botar também o significado, se tiver, né? Em quem foi a homenagem. Então procure a história, a sua história. Entre os séculos 9 e 16 existiram diferentes organizações políticas e sociais na África. Alguns pesquisadores as classificaram em chefias, reinos e impérios, para melhor compreendê-las. Chefia, né? Isso aqui eu expliquei no slide, no segundo vídeo, então não vou nem reler. Vocês podem aqui fazer as observações, reler o texto, né? O significado de cada um. Aí a questão é, cite os nomes de 2 reinos e de 2 impérios. Apresente uma diferença e uma semelhança entre reinos e impérios. Também foi comentado no vídeo a diferença, né, entre reino e império. Escravidão. Também foi contestada as formas de trabalho, foi explicado. Então, vocês vão reler esse texto aqui, ó. Nas sociedades africanas, entre os séculos 9 e 16, a maioria do trabalho era feito por camponeses livres e artesãos, mas também ocorriam casos de pessoas ou grupos escravizados em certas épocas e por certos povos. Havia o escravo público que trabalhava nas terras do imperador e das famílias nobres, e estava nessa condição porque seu povo havia sido capturado. Trata-se da escravidão por guerra, que ocorrera em outras sociedades da antiguidade, tanto na grega quanto na romana. Poderia ocorrer ainda em época de seca e fome, a venda de parte dos membros de uma família ou de a própria pessoa se oferecer como escrava, como forma de sobrevivência. Era uma prática dos impérios de tradição cultural islâmica escravizar aqueles que não acreditavam a conversão ou se recusavam a pagar tributos. Com esse argumento, a escravidão virou um grande negócio a partir do século VIII, quando houve a expansão árabe. Nós vimos que o contato com os povos árabes, né, e os povos africanos, principalmente cruzando ali o deserto do Saara, foi muito comum por meio do comércio, das caravanas. E os povos africanos, muitos deles se converteram ao islamismo, né, a religião islâmica.
Outra forma de escravização muito comum consistia no direito de o grupo vencedor levar parte dos derrotados para trabalhar nas suas terras. Então, a pergunta é: pesquise no dicionário o significado do termo escravidão. Então, simplesmente assim, colocar o que está lá no dicionário sobre o termo escravidão, significado. Sétima, quando pela primeira vez a escravidão passou por uma mudança significativa no continente africano. Por quê? Então, quando foi? O que aconteceu para pôr fim à escravidão? Oitavo, existem casos de escravidão no Brasil atual? Tem escravidão moderna? Quais são elas, os tipos de escravidão moderna? Agora sobre os impérios, né? Trabalhamos o Império do Mali, suas características. E aqui nós temos, o título de Mansa, que era o chefe supremo, soberano. Então, as questões de acordo com esse texto, vocês irão responder. Você certamente aprendeu no 6º ano que diversos povos da antiguidade se estabeleceram próximo aos rios. Que vantagens o povo Mali deve ter obtido ao se fixar próximo ao rio Níger? Então, vocês podem voltar aqui no texto, fala exatamente que ele estava localizado, né, próximo ao rio Níger, no primeiro parágrafo. E aqui nós continuamos. Questão 10. Qual a principal fonte para contar a história do povo Mali? Quem eram os contadores de história, né? Esses relatos orais aqui, ó. Então, vocês irão exatamente ressaltar essa parte, né? De quem contava essas histórias do Império Mali. E temos outra questão aqui, né? Cite as principais cidades do Império Mali e informe qual delas era a capital do Império. Bem simples, né? Ó, vem aqui, pega o nome da capital, ó, no texto e coloca lá. Assim como também está bem simples vocês lembrarem o nome dos contadores de histórias. Está bem no texto destacado e foi falado bastante no vídeo. Após a morte de Sundiata, o Império do Mali continuou sua expansão. Seus sucessores foram chamados de Mansa, né? Então, nós temos alguns aqui, Mansa Abu. Conta-se que, durante seu reinado, ele peregrinou a cidade de Meca. Então, vocês vão reler essa partezinha aqui, as riquezas que ele trazia, que ele levou. No retorno, trouxe consigo um grupo de sábios e arquitetos. Aí temos a imagem, que também foi trabalhada no vídeo. E conta a historinha aqui, vocês podem relembrar, relendo tudo. E responder essas questões de múltipla escolha a respeito do Império do Mali. Na 13ª questão, os documentos apresentam registros favoráveis ou desfavoráveis ao Mansa Musa? Justifique. 14. Os documentos são da mesma época? Justifique. Então, você vai fazer essa análise, observe as datas e os séculos. E a questão 15. Como o Mansa Musa está caracterizado no manuscrito? Qual era a intenção do cronista Almari em suas palavras? Sobre a cultura e a economia do Império do Mali, vocês irão reler aqui esses textos, bem simples, né? O que eles cultivavam, o que eles comiam, quais eram as atividades econômicas, e irão colocar aqui na 16ª questão, qual era a base da economia do Império do Mali. E a questão 17 é uma pequena pesquisa, né? Uma receita, uma refeição com os alimentos produzidos naquela sociedade. Sobre o patrimônio cultural de Tombouctou, né? Que está tombado pela Unesco, é uma mesquita, né? E vocês irão aqui, ó, a partir do que foi estudado no bimestre anterior, cite 3 características do islamismo. Retire do texto Império Mali uma frase que afirma que as mesquitas do Império do Mali não tinham somente fins religiosos. Elas eram usadas mais para o quê? Sobre o Reino do Congo, vocês irão reler esses 2 textos, né, sobre os Manes, sobre Nimi Lukene e sobre a questão do poder político, a sociedade, o trabalho escravo, as formas de trabalho livre também. Aí retire a passagem do texto que comprova que geralmente o Mani Congo governava com o auxílio de diferentes assistentes. Quem é que lhe ajudava, que lhe dava assistência? Também foi falado no vídeo e está aqui no texto também. Quem é que fazia essa parte aí de coletores de impostos, né? Juízes.
Questão 21, acabando aqui a atividade, explique por que se diz que no Reino Congo a sociedade era organizada pela linhagem, ou seja, essa parte da hierarquia, da linhagem, né? Do parentesco, tá certo? Então, no último parágrafo aqui, ó, do texto, vocês podem reler e retirar essa resposta. Boa atividade e até a próxima.